A paz do Senhor, meus queridos, que Deus cubra de bênçãos a sua vida. Glória a Deus, muito bem, vamos continuar em nossa meditação falando sobre graça e lei, né? A lei do Antigo Testamento, a graça salvadora de Cristo. Nós temos que entender e compreender isso em nossas vidas, né? Na verdade, temos mais é que aceitar mesmo. Mas para que nós aceitemos, nós temos que ter uma base de conhecimentos, né? E a maioria das pessoas, às vezes, acha que a lei e a graça são coisas totalmente diferentes, né? São aspectos da religião cristã que não se harmonizam. Porém, isso não é o que a palavra de Deus nos fala, né? Cristo aboliu a lei na cruz do Calvário ou o Antigo Testamento corresponde apenas ao período da lei e o Novo Testamento é a dispensação da graça? Às vezes a gente ouve essas afirmações, né? E muitas vezes as pessoas têm colocado a lei e a graça num ringue de luta, né? Assim, uma coisa querendo combater a outra, né? E como se tivessem lados opostos, né? Como se uma coisa destituísse a outra e não tem nada a ver com isso, né? Jesus mesmo ele fala: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. Então Jesus ele veio cumprir aquilo, né? Que Deus já havia determinado antes da fundação do mundo, tudo antes da fundação. Deus é o nosso Criador, é o nosso Pai, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é a Ele toda a honra e toda a glória, né? Agora, nós devemos estar sim observando a lei, né? Observando a lei, meditando na lei, para quê? Para que a nossa vida, ela possa ser iluminada pela verdade, né? Pela palavra. Quando Jesus veio cumprir a lei, ele veio com um padrão muito melhor e muito maior, porque em Adão nós fomos gerados, né, com uma semente corruptível, com a semente do pecado no ventre, né, porque sempre no ventre gera o pecado, né, e a palavra de Deus fala que o mal não é o que entra, mas é o que sai, ou seja, o que está dentro da pessoa, são as más intenções, né? E Jesus, quando ele veio para gerar filhos para Deus, mas já de uma forma totalmente espiritual, né? Quando Nicodemos se encontra com Jesus, ele pergunta: mestre, o que é que eu faço para herdar, para ir para a vida eterna? Ele falou assim: Nicodemos, tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Nascer da água, isso quer dizer que nós nascemos, né? Todos nós nascemos da água, mas é necessário que venhamos a nascer do Espírito. E quem gera esse novo nascimento é Jesus Cristo, né? Então, em Efésios, no capítulo 2, dos versículos 8 a 10, vem nos dizendo assim: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então as obras que Deus criou para que nós viéssemos a andar nelas já foi criada de antemão. Quando aconteceu isso? Antes da criação de tudo, né? No princípio já Deus criou todas as coisas, mas antes da criação Deus já havia determinado tudo, sabe? Já estava no seu coração. Deus é poderoso, né? O que nos resta é aceitar essa maravilhosa dádiva e viver, né, buscando praticar as obras que Jesus Cristo fala, né? Em primeiro lugar, nós devemos entender que a lei não nos salva, né? A graça nos salva por Jesus, né? Mas a lei não, né? A lei não serve para salvar. Guardar os 10 mandamentos não fará uma pessoa herdar o reino de Deus, né? A salvação é obtida única e exclusivamente pela graça de Jesus, que é oferecida a nós, né?
Como diz lá no texto, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Quando nós ouvimos a mensagem, gera dentro de nós uma expectativa, né? Então o que é isso aí? O Espírito Santo, ele coloca o dom da fé também em nós, mas primeiro nós temos que ouvir, temos que aceitar essa palavra e fazer com que nosso coração se arrependa, né? Nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, que aí Jesus Cristo ele vai vir e vai restaurar, né? Vai restaurar, né? O sacrifício substitutivo de Jesus na cruz do Calvário e a aceitação desse dom em minha vida é o que me comunicam a vida eterna. Ou seja, quando nós entendemos que o sacrifício de Cristo na cruz e que nós aceitamos aquele sacrifício, confessamos Jesus como Senhor e Salvador, aí nós temos esta certeza dentro do coração. Olha só uma coisa interessante. Durante uma conferência britânica a respeito de religiões comparadas, técnicos do mundo todo, eles estavam debatendo qual a crença única da fé cristã, se é que existe uma dessas, né? Então eles começaram eliminando as possibilidades, encarnação, ressurreição. Então o debate prosseguiu durante algum tempo, até que um deles se levantou e perguntou a respeito do que é a confusão, né? Aí o outro ouviu e respondeu, né? Isso é fácil. Aí ele respondeu, isso é fácil, é a graça. Eles estavam discutindo, né? Aí eles, mas por que essa confusão? Aí eles foram falar, né, o que estava sendo discutido. Então ele respondeu, rapaz, isso é muito fácil, é a graça. Ou seja, eles estavam querendo saber qual era a única fé cristã que tinha a veracidade. É a graça de Deus, né? Então depois de muita discussão, eles tiveram de concordar. A noção do amor de Deus vindo a nós livre de retribuição, é sem corda de amarra, parece ir contra cada instinto da humanidade. O caminho de 8 passos no budismo, a doutrina hindu, do karma, a aliança judaica, o código da lei muçulmana, cada um deles oferece um caminho para alcançar a aprovação. Agora, apenas o cristianismo se atreve a dizer que o amor de Deus é incondicional, ou seja, não é necessário a gente fazer nada, né? Deus ele nos ama, não é pelo que agora eu preciso fazer a minha demonstração, eu preciso demonstrar que eu aceito a fé em Deus, né? Mas não é por aquilo que eu estou fazendo, não, eu só salvo porque Deus ele ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mas Deus ele tem uma aliança, né, com a sua palavra. Deus ele tem uma aliança com a sua palavra, né? E quem obedece à palavra de Deus, quem está ligado com a palavra de Deus, tem acesso a esta aliança, e esta aliança pode ser a bênção na sua vida. Então eu tenho que fazer uma aliança com Deus, né? Você tem que fazer uma aliança com Deus. Todos nós precisamos fazer uma aliança com Deus, né? Olha só, alguém escreveu algumas frases que é importante a gente analisar. Se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus nos teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse a tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista, né? Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse o prazer, Deus teria enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse conduta, Deus nos teria enviado um legislador. Mas a nossa maior necessidade é o perdão. Então Deus nos enviou um Salvador. Agora, não somente Salvador, mas todos os outros, né? O Senhor também faz parte, né? Porque Moisés, né, ele foi o homem que foi escolhido por Deus para ser o legislador da lei. Foi ele quem escreveu, foi ele quem ditou a lei mosaica, né? Que muitos
tem se inspirado, muitos países, muitas nações se inspiram na lei mosaica para reger a conduta moral da sociedade na qual vive, né? E aí o que é que acontece? O próprio Moisés disse, olha, vocês têm que observar isso aqui até que Deus vai levantar outro, semelhante a mim, né? Então, Deus, ele é poderoso. Jesus ele não veio revogar a lei, mas ele veio subir o nível da lei, pela graça, né? Jesus mesmo no Sermão do Monte, ele fala, olha, você ouviu escrito isso, mas eu digo isso. Então, para você ter uma noção, você vai lá, Mateus, a partir do capítulo 5, você vai ver ali o grande Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, medita, leia, estude para você ver como é maravilhosa, né? Apenas Cristo pode nos salvar, seu sacrifício foi todo suficiente para pagar a nossa dívida, né, com o pecado. Então, o sacrifício de Cristo, ele é poderoso, como podemos ler em Romanos 6, 23, né? Mas e a lei? Se não serve para salvar, qual é o objetivo dela? Aceitar a graça de Cristo já não é o que me garante a salvação? Com certeza a graça ela nos garante a salvação. Só que nós temos que observar o seguinte, que quando nós recebemos a graça de Cristo, nós não temos mais que viver a mesma vida, né, de pecado que nós tínhamos antes. Mas a graça de Cristo, ela nos promove uma mudança de pensamentos e atitudes. E isto deve ocorrer em nós, de dentro de nós para fora. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então é necessário que eu entenda que tem que haver uma mudança dentro de mim, né? Em Efésios, no capítulo 2, de 8 a 10, diz claramente que fomos criados em Jesus para as boas obras, ou seja, a partir do momento em que eu recebo a graça salvadora de Jesus, eu desenvolvo boas obras, não para adquirir salvação, porque já fui salvo por Jesus. Elas são, portanto, um resultado da salvação que ocorreu e está ocorrendo em minha vida, porque isso é um processo, né? Jesus, ele fala assim, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o maldito é o homem que confia na sua própria capacidade de querer resolver as coisas. Ou seja, maldito é a pessoa. Por quê? Porque a maldição aqui que fala é infelicidade. Então, a pessoa que confia em si própria, ela é uma pessoa infeliz, uma pessoa amargurada, uma pessoa atribulada, é uma pessoa aflita. Por quê? Porque ainda não deixou a nova criatura que está em Cristo Jesus brotar dentro dela. Ela ainda está presa aos seus costumes, ainda está presa ao seu ego, ao seu eu. Então é necessário fazer esta mudança, né? Olha, nós temos que buscar com toda a nossa força uma transformação de vida. Meu querido, minha querida, você precisa entender isso, né? Você precisa compreender que você tem que se esforçar mesmo ao máximo, esforçar ao máximo para adquirir esta graça salvadora em Cristo Jesus. Amém? Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ajude este canal a desenvolver, a levar esse evangelho para outras pessoas. Vamos fazer uma revolução, uma revolução de levar a palavra, o evangelho da graça para o Senhor, para as pessoas, do Senhor para as pessoas. Amém? Pai, eu peço que o Senhor abençoe a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Eu apresento diante do Senhor a vida dele. Se ele ainda não tem assim uma convicção dentro dele da salvação, da vida, Espírito Santo, coloca dentro do coração dele a certeza, coloca dentro do coração dele a graça, a paz e o amor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela libertação, pela transformação, pela vida, pela cura interior. Ó Deus, em nome de Jesus, pela libertação de cada um. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que a Tua palavra, Deus, gere no coração dele, gere no coração dela uma fome, um desejo de Te conhecer, de estar
em Ti, de buscar a Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meus queridos, amanhã nós continuaremos neste estudo falando sobre a graça e a lei. Fica na paz, que Deus te abençoe.